E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é Christian Figueiredo e hoje vamos falar de mais uma HQ brasileira, sendo que como um maldito desempregado vamos ter que ir de webcomic, porque é de graça. Mas eu não acho que essa seja uma opção pior, pois qualquer história merece sua atenção, afinal de contas o seu valor não se encontra no quanto ela custa, pelo menos não quando falamos subjetivamente, que é o foco desse vídeo. Enfim, agora irei analisar Paradigma, uma webcomic feita pelo ilustre youtuber Likezin, que até onde eu sei faz vídeo de teoria de jogos de terror, ou só jogos populares, vídeos de teoria de jogos com certeza, e ultimamente eu também vi que ele faz uns vídeos sobre anime, um cara que experimenta muito, legal. Dito isso, vamos nessa! Paradigma é uma história de mistério e terror, como dito pelo próprio Likezin toda vez que ele vai divulgar sua obra. Assim sendo, dá pra ver que, mesmo os gêneros dessa obra comumente serem baseados em livros como Edgar Allan Poe ou Agatha Christie, aqui temos nada disso. Na verdade, eu vejo uma severa influência do Neketsu na sua narrativa, o que não seria exatamente o gênero, mas sim o estilo de estruturar os seus temas. Sabe quando uma pessoa na internet fala que Shonen é um gênero? Bom, isso não faz sentido. O Shonen é só o público-alvo de HQs publicadas em certas demografias, especificamente no contexto japonês, os mangás propriamente ditos. Falar que o mangá é shonen é falar que o público-alvo desse mangá são os jovens. Então quando alguém cita shonen como um gênero, porque a pessoa em si refere-se a certas características de narrativa, ela está citando muito provavelmente Neketsu, que a tradução seria sangue quente. Um bom exemplo desse gênero seria Shingeki, uma obra que na época de publicação foi muito questionada no ocidente do porquê ela seria um shonen, sendo que ela toca em temas mais adultos, mas na verdade a questão não são os temas. Os tais temas pesados estão desde Astro Boy e Dororo do Osamu Tezuka. A questão é como esses temas são lidados, e Neketsu é um desses jeitos, sendo uma forma de contar história que foca na ação, no espetáculo. Olhemos para Shingeki, quando vai fazer um soldado falar para uma mãe que o filho morreu, não é tipo o soldado Ryan, não, aqui o soldado faz questão de mostrar só o braço do filho dela, e ele sai gritando que o filho dela morreu, e a linha de ação pra mãe chorando, e até mesmo as estratégias são feitas à flor da pele, porque a narrativa está sempre focando em impactar com os sentimentos dos personagens, para criar um entretenimento que prende, mesmo que seja a mesma história sendo contada mais uma vez. Tem literalmente essa definição no Wikipedia. Por que eu estou falando tudo isso? Simples. Paradigma é dessa forma, e eu vou detalhar melhor esse aspecto conforme o vídeo segue. Por enquanto, vamos desacelerar e começar a falar cronologicamente sobre a webcomic, para ninguém ficar confuso. Vamos agora focar na história. Ela começa com uma contextualização do universo. Basicamente, existe um multiverso, onde criaturas além da nossa compreensão vivem, e uma cientista brilhante começou um projeto com antimatéria, que deu poderes aos humanos, mas também liberou essas criaturas em nosso mundo. Agora, os humanos, na verdade eu não consigo afirmar que toda a humanidade fez isso, mas sei que a cidade onde moram nossos protagonistas fez uma barreira em volta dela, para assim os danados não entrarem e matarem todo mundo. E falando em nossos protagonistas, um deles é Isaac, um pobre de merda que quer ser artista, típico, que é órfão e os pais deles morreram por um motivo que ainda não sabemos, e em um desses dias qualquer ele encontra a outra protagonista dessa história, Julie Manson, uma moça que veio do nada, sangrando por vários buracos que não são originários de seu corpo, e ela perdeu a memória, típico, ainda mais história de mistério, mas ela perdeu a memória e lembra do seu nome, típico pra caralho, como que ela lembra o próprio nome, que memória seletiva é essa? Tanto faz. A questão é que essa é uma história que foca no sugestivo e não no narrativo. O que faz eu pensar até onde eu separar a história em dois protagonistas é um capricho. Por que eu digo isso? Fácil. O Isaac, ele é um personagem com vontades, objetivos que conflitam com essas vontades, e há um crescimento gradual do personagem, mesmo que pequeno, na narrativa por causa dessa semiótica. E já a Julie, ela é um mistério. Tudo na personagem é feito para se criar uma pergunta. Suas vontades são vagas, porque seu objetivo é igualmente vago, e o conflito desses dois aspectos não existem ou só criam perguntas que serão postergadas pelo mistério. Então ela não é uma personagem de fato, ela tem literalmente o potencial de ser qualquer caceta. Logo eu separei a história entre os dois. Isaac seria o protagonista, a nossa perspectiva nesse mundo, aquele que coloca a história pra frente, e a Julie seria a personagem central, onde a história é envolto dela, tá ligado? Tipo Link Zelda. Pô, só gostaria de registrar uma coisa. Eu fui pra editar essa parte pesquisar os bonequinhos, né? Link PNG, mas aí eu fui botar Zelda PNG. Ué, cara!
Em pleno 2023, as pessoas acham que esse puto é o Zelda, caralho. Beleza. E com ela não é um personagem, eu não quero dizer que ela não tem os requisitos de um. Pra ser um personagem você não precisa ter tudo aquilo que eu citei sobre o Isaac. Mas o que a Julie tem é tão pífio que se torna irrelevante levar em consideração, o que faz o aspecto misterioso dela saltar à tela. Sendo assim, daqui podemos ver as prioridades dessa obra. Afinal de contas, a Julie rouba completamente a cena, não deixando espaço para o Isaac ou qualquer outro personagem se desenvolver ou importar. O Isaac, que aparecia tanto quanto ela, repentinamente se torna um figurante, como se as vontades dos personagens não importassem, e sim o mistério. A personagem nunca se questiona o que o seu arredor significa para ela, a Julie simplesmente vai em busca da verdade porque ela não tem mais nada para fazer. Então essa não é o tipo de história onde o mistério tem um significado, e sim o que o envolve esse mistério. E sim o que envolve esse mistério tem um significado. O que já começa a dar aquela pegada, né? Porque o mistério, que por enquanto significa nada pra história, é o foco. Enquanto o que realmente tem um significado pra nós como leitor, fica lá de escanteio. Pra tu ver que Nikezia é elite. E falando na moral, além de achar isso muito chato de acompanhar, esse tipo de história, o lance do mistério não ter significado na narrativa, tipo, passa capítulo, vem capítulo, continua sem significar porra nenhuma, todo mistério, isso se torna muito chato, porque... Tipo, toda vez que a obra me dá uma pista do que pode estar acontecendo, eu fico com preguiça de pensar sobre, porque a qualquer momento todas as interpretações que eu fiz perante a obra podem mudar completamente por puro capricho narrativo de deixar o mistério mais intrigante. Enquanto isso, os personagens ficam mofando ao fundo das páginas, fazendo seus papéis. Nunca plenamente, pois nada pode ser direto. Tudo precisa ser postergado pelo bem do mistério. É uma narrativa que faz tudo para o mistério funcionar e para você... E para você que gosta de mistérios ou enigmas, resumindo, o público do Nikezin, você vai gostar. Mas eu acho um saco. E tem até alguns aspectos que eu simplesmente acho bobo demais do jeito que o mistério é conduzido. Inclusive eu falei muito mistério, né? Barbaridade. Enfim, tem esse palhaço que fica dando dicas sobre o que a personagem deve fazer, mas nunca dando respostas, porque assim é mais divertido. Que isso? É tipo um Deus Ex Machina estabelecido na obra? Pré-estabelecido na obra? O cara sempre tem a resposta que precisamos, mas ele não dá as informações que pode comprometer a história com a desculpa de que ele é uma criatura acima da humanidade e que quer se divertir vendo a merda acontecer. Isso é tão conveniente e preguiçoso, por que não coloca logo o nome dele de Nikezin, já que ele está fazendo literalmente o papel de autor da obra? Que recurso de roteiro barato. Enfim, antes de continuarmos a história, eu queria dar uma palavrinha sobre a arte. Ela tem algumas peculiaridades, tipo as onomatopeias são palavras em inglês. Quando está em silêncio, tem silence na página. Quando alguém está se vestindo, tem whirring na página. Eu não sei falar muito bem inglês. Segurou alguém? Hold. Tá frio? Cold. E assim por diante. O que no começo me deixou confuso, porque tinha um POW! Uma onomatopeia clássica, mas do nada começou a aparecer umas onomatopeias que pareciam palavras em inglês. E de repente eu ganhei um cursinho de inglês de graça. Eu estava toda hora indo no Google Tradutor para traduzir e é um estilo, isso não se discute. Mas sinceramente, às vezes é um pouco demais, tipo silence. É sério? Existe uma forma de deixar uma página menos silenciosa do que colocar literalmente a palavra silence gigante nela, poluindo ela, assim, tirando qualquer sensação de silêncio? É muito exagerada as onomatopeias, tem elas o tempo todo pra qualquer coisinha, pra qualquer objeto que faça barulho, e o artista simplesmente não tem muita esperteza em usá-las. Parece mais um capricho do que realmente algo pensado. Um bom exemplo seria na cena de interrogatório que tem esse tique-tique do relógio, só nas cenas que o relógio aparece, sendo que por um momento eu pensei que o destaque desse tique-tique, que é o que mais chama a atenção na página, vinha da tensão da cena. Sabe quando você não está tão tenso que qualquer barulho te incomoda e parece muito maior do que deveria? Então, o perfeito para esse momento seria esse tic-tac do relógio aparecesse até mesmo nos quadros que o relógio não aparece, invadindo a cena e deixando um desconforto do tic-tac toda hora, enquanto a mulher fica ameaçando o Isaac, simulando uma cena de estresse muito legal. Mas não, só teve o tic-tac porque tinha um relógio, nada mais.
Ó, antes que alguém venha falando, mas pô, Tic-Tic é mó pequenininha essa cena, vai tomar no teu cu. Ô, mas é sério, cara, olha essa porra desse desenho, não tem nada nessa página, não tem nada. É dois desenhos igual que já olha rapidinho, já nem registra direito o teu cérebro, porque tu vê que é dois desenhos igual. E só tem um diálogo, né? Só um diálogozão gigantesco e o único elemento de cena é o Tic-Tic. Por isso que eu acho que ele sim, ele é o elemento que chama mais atenção, mesmo ele sendo pequenininho, porque é o único elemento nessa cena. Porque a menina, a Julie mal aparece, e essa grandona aí, depois eu vou falar sobre isso, ela tá sempre com a mesma cara. E os desenhos é igual, então que se foda, não me chama atenção, vai tomar no cu. Eu passei o olho rápido, sabe, na cena, a única coisa que eu percebi é, ó, tique-tique. Além do diálogo, né, mas o diálogo também. Não existe significado na maioria das onomatopeias, são só onomatopeias, poluições visuais. E sobre a composição de cena, bom, é nada demais. A distribuição de balões é ok, às vezes bagunçado, o que faz eu me perder, mas geralmente é ok. E a arte se preocupa em deixar os lugares reconhecíveis mais do que tudo. Tipo, eu sei que isso é um festival, eu sei que esse lugar é uma sala, mas a composição não me diz muita coisa e ela não parece tão sintetizada assim. Não é ruim, só não é fantástico e tem tipo coisinhas boas. Olha aqui, essa mesa é muito menos detalhada que esse personagem, então dá um contraste meio estranho. Ó, essa cena aqui que tem um chibi no meio de uma cena que é pra ser tensa. Olha aqui, o monstrão fora do domo tem menos detalhe, é menos interessante que a cara engraçadinha dele, tem menos detalhe. É só essas pequenas coisas que saltam na hora que eu tô lendo que fazem eu perceber a arte não como algo não sintetizado, sabe? Mas não chega a ser ruim. E também não é como se os caras não soubessem o que estão fazendo. Tipo, essa cena aqui, tem os balões aqui, tá muito longe um do outro. Aí eu falei, nossa, seria mais legal se essa parte que tá menorzinha fosse desse lado aqui, se a diagonal fosse pro outro lado, porque estaria melhor pra ler. Eu não teria que fazer toda uma viagem, correr até o balão. Só que aí tu lê aqui, tu olha pra página, e nessa coisa aqui que tu olha no meio que no modo de mangá, sabe? Da direita pra esquerda, tu acaba percebendo que ela está sendo pressionada assim pela presença do personagem, sabe? Tá esmagando aqui o lado que é pra ela. Então tu vê, realmente tem umas paradinhas, tem uns negócios legais, sabe? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles são amadores. Quer dizer, eles são amadores, mas dá pra ver que eles estão melhorando, que eles fazem algumas coisas interessantes e que eles têm muito potencial. É claro que a arte tem seus destaques, como esse quadro, e algo que eu tenho que elogiar é o quão vivos são os personagens. Quer dizer, o traço ainda é muito duro e repetitivo no drama, todavia falarei disso mais tarde. E nas cenas de comédia, ele se solta bastante, é aí que se destaca a individualidade dos personagens. E mesmo sendo de forma forçada, é divertido de se ler. E dá pra ver o cuidado em não deixar repetitivo a narrativa visual. Sempre tem uns efeitinhos, umas deformações nos personagens, ângulos que tentam se reinventar, personagens chibi, mesmo que não sejam muito criativos, é legal de se acompanhar. E carambolas, estou me segurando para não falar a minha maior crítica para com a obra. É melhor eu falar logo para eu não estourar uma hérnia. Entretanto, eu gostaria de falar de uma coisa antes. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de citar um comentário de um dos capítulos. Carai, no dia do desenho nacional, esse capítulo representou demais. Esse mistério tá cada vez mais interessante. O que eu irei falar agora é menos uma crítica e mais um comentário. Representou o desenho nacional? O que tem de identidade brasileira nessa obra? Eu fico sinceramente muito triste ver uma obra brasileira que não tem apego nenhum pela estética do próprio país. Parece que não tem apego pelo próprio país. Tipo, sério? Olha essa personagem. Ela é uma personagem de Kill la Kill. E Rika, o nome dela é Rika? Aonde passa essa história? Ela é uma asiática que nasceu no Brasil? Não deve ser o caso, porque ela tá com um uniforme de escola japonesa. E eu nem sei se a personagem é asiática, afinal ela tem o mesmo traço que outros personagens. O designer tá tão desesperado em reproduzir a estética de mangá que se recusa a colocar diferença visual conforme a etnia dos personagens. A diversidade étnica é muito Brasil, o que a gente mais vê é pessoa diferente. Não sei como os designers dessa obra conseguiram fazer algo tão qualquer coisa. Tipo, faz sentido todos os personagens em um anime e um mangá serem, bom, parecidos e iguais, porque geralmente são personagens japoneses. Mas aqui eu não sei exatamente porque todo mundo é igual, o que isso significa, o que eles são, de onde eles são. Pelo jeito é só uma reprodução da estética de anime, e acho que essa porra nem se passa no Brasil, e isso me chateia de verdade. Pô, a narrativa estética japonesa é do jeito que ela é, pelo contexto social e cultural que eles vivem. Aí vem um brasileiro do outro lado do mundo e quando vai fazer uma história, uma webcomic, um quadrinho,
se baseia inteiramente em criações de outro contexto e ignora o contexto que vive. Não estou falando nem de se basear em histórias brasileiras. Os grandes mestres como o Jaime Cortez, o Flávio Colim, não são de fácil acesso, mas eu estou dizendo pelo menos se basear na própria cultura. Olha esses personagens, tira os balões, mostra para um norte-americano ou até mesmo um brasileiro, e ele não vai reconhecer o Brasil nesses personagens. Isso tá até mesmo nas criaturas, esse porra parece ser um bicho da Vila Sésamo. Custava se inspirar no boneco brasileiro, algum do Monteiro Lobato, até mesmo o Fofão. E que design é esse? Não era pra ser uma obra assustadora? E usa de exemplo o Pop Playtime, o bicho é torto, peludo e é tão grande que tem que se mover como uma aranha no lugar que ele te persegue, que é nos dutos, e parece uma aranha peluda indo atrás de ti, assustador, e para piorar tem esses dentes satânicos. E aqui temos um bicho redondinho, com cara de tonto, liso, sem dente, gravatinha borboleta. E é isso. O olhar penetrante dele é menos assustador que uma boneca que tu pode ver no Google. Tipo, pesquisa as bonecas Reborn, é muito mais assustador. Ou o meu boneco do Salsicha aqui que eu tenho é mais assustador. Que porra é essa? Mete um Mampiguari nessa porra. Foda, Shed. E não tem um bicho que parece uma criatura do Brasil nessa obra, mas tem a Maid Coelhinha. Ah, vá se fuder, tô falando sério. Essa webcomic tem uma arte que eu gosto. Ela é simples, tenta se reinventar, e como dá pra ver que o desenhista não é muito experiente, mesmo assim faz arte boa, tem um potencial imenso a arte dessa webcomic. Mas representa em porra nenhuma o Brasil essa obra. Quer fazer uma obra global agora? Que funciona em todos os lugares? Aí tu não coloca identidade nenhuma em nada? Pelo amor de Deus, olha as HQs dos Estados Unidos, Japão, França e até mesmo Irlanda. Tudo exala o país que saiu. Não tem nem um matinho maneiro nessa porra. Ah, vai te ferrar. Bom, agora eu fui mais ofensivo, porque é minha opinião, não é uma análise objetiva. Então vamos voltar à obra. Que agora toda coisa que eu meter o pau aqui vai ser oficial. Crítica oficial, análise de crítico, Pega Santos. Pega Santos! A história, desde o primeiro capítulo, fala muito da insignificância do ser humano no plano maior das coisas. O Palhaço Cósmico fala de como nós humanos corremos atrás de um propósito que não existe e que fugimos de nossos objetivos sempre pelos motivos mais idiotas, como o amor, medo, e que nós cometemos sempre os mesmos erros por causa disso. Durante a narrativa, todos os personagens de autoridades, como o Palhaço Cósmico, fazem esse papel de desvalorizar as pessoas. E nos últimos capítulos foi a maior amostra disso. Funcionários do governo invadem a casa dos protagonistas para interrogar a Julie na força bruta, porque não importa quem ela é ou o estado mental dela, eles são a lei e através da força eles tentam conseguir suas informações, sempre ameaçando os personagens principais até que eles falam finalmente o que querem que a Julie faça. Eles querem que ela vá ao teste, que é tipo um exame Chunin, porque por algum motivo ela atrai suspeitos. Seja lá o que isso signifique, talvez ela atraia monstros, tanto faz. A questão é que querem que ela seja uma isca, mas a Julie não gosta. Ela claramente está em choque, e pelo que podemos ver da personagem até agora, a Julie provavelmente já foi usada pelo governo antes de formas terríveis, o que causou um trauma a ela. E agora, a Julie está com medo, confusa, e em resposta a isso tudo, o Isaac, prezando por ela como pessoa, vai contra a proposta dos dois, porque o Isaac valoriza o estado mental da menina que ele gosta. Marco, que é um dos personagens principais, começa a concordar com o Isaac, até que é oferecido muito dinheiro a ele. Então ele dá o braço a torcer e concorda com a proposta de deixar ela e sua equipe, a qual Marco também faz parte, e para servir de isca. Nesse momento, Marco dá mais valor ao dinheiro que ao estado mental da Julie. Dessa forma, ele igualmente desvaloriza ela como pessoa, assim como aqueles que estão o oprimido nesse exato momento. O Marco basicamente vende a sua amiga, porém é injusto ir contra o Marco nesse momento. O interessante do personagem dele, pelo menos pra mim, sempre foi que ele é uma pessoa muito abrasiva. Ele é casualmente muito bom, mas sempre fica aquele porém no ar. Ele não vai ser simplesmente bom. O Marco sabe que não tem como sobreviver sendo bonzinho, então ele não aceita tudo de primeira. O personagem tem critérios, e como uma pessoa pobre que mal conhece a menina, é claro que ele vai se vender para o dinheiro.
Esse é um conflito legal entre Isaac, que quer valorizar ela, e entre o Marco, que deveria ser o seu aliado, mas está desvalorizando ela tanto quanto os opressores, porque a vende por dinheiro. É um conflito legal mesmo, mas é só isso. É legal e não vai muito mais longe. Entretanto, a forma com que a narrativa conduz esse drama é simplesmente hilária. As características Neketsu sempre tiveram na obra. Toda vez que a coisa ficava minimamente séria, vinha os óculos do Robin, essa sombra nos olhos. Mas aqui chega num nível de ridículo tão grande que parece autoparódia. São vários quadros seguidos dele com a mesma cara. Parece até que essa expressão é uma plaquinha de opa, agora a cena é séria. Tipo essa cena da mulher ameaçando a Julie, que deveria ser assustador. Mas essa é literalmente a única cara que essa mulher faz. Olha os últimos 2 quadros que ela apareceu, não existe um contraste, uma elevação da tensão. Está tudo sempre no alto, não existe escalonamento. É tipo, se você não fizer o que eu mando, eu te mato. E a outra fica, ah, meu Deus! Aí o menino levanta e, espera um momento, você está sendo uma cuzona. Como você ousa? E olha esse quadro dele depois de saber que ela veio do nada. Parece que o Isaac acabou de ver a mãe levar uma bala perdida do lado dele. É chocante, mas calma aí. Ah, meu Deus, eu fiz o que fiz. Eu não acredito que tu meteu essa, mas você tem que entender. Nesse quadro só faltou a vassoura do Chaves, né? E é tudo tão teatral. Olha esse quadro que a Julie descobre que veio do nada. Tem literalmente um vento soprando o cabelo dela, sendo que ela está num local fechado. Não parece autoparódia? Nesses últimos capítulos, Paradigma em sua narrativa, ao invés de dar ênfase aos sentimentos dos personagens, só deu ênfase no quão bobo é esse conflito. Cara, é só um menino protegendo a menina que ele gosta. E esse é o motivo, ele gosta dela, é isso, é um motivo idiota. Vindo de um amor platônico onde desde a primeira vez que o Isaac a viu, mesmo ela estando toda machucada e precisando de ajuda, a primeira coisa que ele pensa é o quão linda ela é. Uau! O Marco não deve nada pra ninguém. Ele é super gente boa, mas mesmo assim tem tudo os funcionários do governo que trabalhavam escondidos nas sombras agora são espalhafatosos e infantis. É tudo exagerado demais para tanta simplicidade. Eu nem consigo comentar direito todo mundo nessa cena, ou tudo que acontece nessa cena, porque não tem muita substância, não tem muito o que comentar. Eu não consigo explicar o quão pífio é tudo que tá acontecendo pelo quão pífio é tudo que tá acontecendo. O bandidinho aí, o último do grupinho principal, nem tem qualquer envolvimento. E a Julie já iria de qualquer forma pro exame Chunin. A graça da cena é a sutileza. Ela já ia de qualquer forma pro teste. Só que a forma com que ela tá indo agora está afetando. E existe o conflito entre os amigos dela de como lidar com isso. Mas fica todo um drama, como se ela tivesse sendo mandada pro Vietnã, no meio da guerra, contra a vontade dela. Cara, ela já ia de qualquer forma e o Marco vai com ela. E ele também pode morrer com ela. Ele não tá sendo tão cuzão assim. Agora, ela, que nem eu disse, ela já iria. Pelo menos agora ela vai ser paga graças ao Marco. Olha que maravilha. Pelo menos ela vai ser paga. E outra coisa, não existe nuance nenhum entre o comportamento, as reações, o que os personagens pensam e agem. Tipo assim, olha o mundo que foi construído. Vocês não deveriam estar mais acostumados com esse tipo de situação? Vocês são tão unilaterais que vocês podem ser resumidos a eu sou pobre, quero dinheiro, e eu sou gado, eu quero proteger a menina que eu gosto? Não devia ter mais conflitos ideológicos? Tipo assim, olha a gravidade da situação. Vocês moram num lugar merda, vocês estão discordando sobre como lidar com a pressão do opressor, e mesmo assim a única coisa que move vocês é a motivações de eu sou pobre, quero dinheiro, e eu sou gado, quero proteger quem eu amo. É só isso que vocês são. É a situação mais complexa que os personagens, o que deixa muito bobo tudo, porque a situação podia passar ileso, podia passar reto, sabe? Podia ser só algo simples assim, que tem a graça na sutileza, mas não, ganha um destaque, ganha um dramalhão do caralho. E aí tu começa a pensar assim, tipo, cara, não é tão grande coisa assim. É um cara pobre que é dinheiro, um cara gado que quer proteger a mina que ele gosta. A situação pode ter um mínimo de complexidade, mas os personagens não acompanham. E tu dá tanta ênfase aos sentimentos dos personagens, sentimentos bobos, deixa a cena mais boba do que ela deveria ser. É tão exagerado que é hilário por causa de tudo isso. Quando o Isaac fica em choque e escreve choque no fundo, e ele fica com um choquinho em volta dele, é muito bobo, é muito engraçado, vai se fuder, cara, paradigma! E sim, essa cena, tudo que eu falei foi muito improviso. E só agora eu percebi que eu não
E só agora eu percebi que eu não fiz a parte final do vídeo, então não tinha tipo, ah, like, compartilha. Então eu falo agora, like, compartilha, haha. Se inscreva, esse vídeo deu muito trabalho, cara. Foi uma tortura esse vídeo, cara. Pegar cada imagenzinha. Então dá uma moral aqui pra gente. E meu veredito é que é legalzinho. Paradigma é legalzinho. Eu podia ter resumido a parte final com o drama é feito de uma forma que, em vez de dar ênfase à complexidade da situação, ao perigo da situação, só dá ênfase para sentimentos superficiais. Eu podia ter resumido tudo isso com isso, mas eu acho que ficou bom no final. Então deixe teu like, é nóis.